Fala galera, eu sou André Antivilo, começando aqui um piloto de curso, vamos chamar assim, né? De ficha técnica, e eu quero começar apresentando um modelo que eu trabalho praticamente todos os dias e, e eu quero ensinar como construir uma ficha técnica prática, né, bem útil e que realmente traga as informações mais relevantes para a tomada de decisão gerencial. Então, começar por esse exemplo que estamos aqui na tela, mostra um monte de informação, né? No começo aqui temos um cabeçalho com datas, com informações de aprovação, de criação, nome do produto e tudo mais. Depois um bloco que eu chamo de primeira etapa, que é o primeiro bloco, que é especificamente os ingredientes dessa receita. Depois eu tenho um bloco de embalagem, que é muito importante hoje em dia para quem faz delivery, né, ou faz produtos que tem embalagem primária, embalagem secundária, até mesmo uma embalagem terciária. E não somente as embalagens, mas enfim, etiquetas né, de identificação do produto. É importante contabilizá-la como um ingrediente, vamos dizer assim, mas eu separo no bloco. O terceiro bloco é dos rendimentos. Eu tenho do lado direito o resultado desses rendimentos em custo. E o quarto bloco são margens extras, caso haja a adição de taxa de cartão, comissão de vendas, coisas do tipo, que isso fica bem genérico aqui, mas dá para ser adicionado. E a conta final nesse lado direito do, do, do valor de venda precificado pela, pela formação de preço via CMV. Tá? No bloco 5 nós temos as etapas de produção, então basicamente é o modo de preparo, né? Então o que faz em cada etapa. À direita eu posso ter as fotos, 2, 3 fotos, eu coloquei aqui. Eu tenho ainda num bloco 6 a desenho de fluxo, alguma observação de montagem, caso, né, isso seja diagramado ou digitalmente, ou uma fotinho com rabisco pode ser adicionado aqui. E por último, uma análise sensorial, que é o último bloco, onde eu posso usar essa ferramenta para validar receitas com o meu cliente ou até mesmo internamente na equipe, onde eu falo, olha, foi feito tal dia, com essa degustação, essa identificação sensorial. Vamos voltar para o começo e aqui nós temos então, isso é uma grande ficha técnica gerencial, tá? Vale destacar que essa ficha já é uma ficha bem avançada, ela tem não somente todos esses blocos, mas ela está linkada com códigos em uma base única de cadastro de produto. Então, para cada código, eu tenho um determinado nome de produto com um determinado custo e um rendimento específico também aquele produto naquele formato. Isso é uma base que não vou entrar hoje em detalhes, né, mas dá para ser feita. E aqui no final, o segredinho é essa conexão com a base do Google também. Então a cotação faz todo o link para que essa ficha fique atualizada assim que um novo preço é cadastrado na planilha de cotação. Bom, vou começar aqui então com a planilha em branco, que é o processo padrão, né, quando a gente vai começar do zero. Depois pega esse modelo que foi construído e então se constrói uma base para então ser replicada. Então eu vou chamar de ficha técnica base, tá? Um exemplo. E para essa ficha a gente vai querer, então, quem precisa, vou fazer o basicão, né? Então eu vou chamar de item em vez de ingrediente, porque esse item pode ser uma coisa que não necessariamente é comestível, como por exemplo embalagem, né, etiqueta, coisas do tipo. Então eu vou chamar de item. Para todo item eu preciso de uma quantidade, né? Então qual é o valor que eu estou usando daquele item na receita. Para toda a quantidade eu preciso saber qual é a minha unidade. Então se vamos padronizar em basicamente quatro possibilidades, né? Quilo, litro, unidade e é isso, 3 unidades. 3 possibilidades básicas: quilo, litro e unidade. Qualquer outra coisa, como caixa, pacote, maço, vai se tornar unidade, porque em teoria você já cadastrou desse padrão também. Então depende como você lida com a primeira informação, aí a ficha técnica vai ter que acompanhar. Mas como é feito de construção básica, eu vou chamar de só três possibilidades. Bom, com unidade, quantidade e unidade, eu já sei, com o item, a quantidade e a unidade, eu já sei
o suficiente para executar a minha receita, né? Isso, na maioria dos casos, já serve. Mas é importante ter uma coluna de rendimento, porque assim eu sei se, por exemplo, uma cebola que eu estou usando, se eu começar com ela com casca, na hora que eu descascá-la, eu vou ter a perda daquela casca. Eu comprei com casca e vou usar sem casca. Se eu comprei com casca e vou usar com casca, beleza, 100% de rendimento. Do contrário, eu vou ter que ajustar isso aqui. E uma vez que eu desprezo uma parte do produto, do item que eu estou utilizando, então eu tenho que considerar que o preço já não é mais o mesmo que eu paguei. E por isso eu chamo de valor. Faltou um item, perdão, que é chamar aqui o custo o custo da quantidade, custo da unidade, perdão. Por exemplo, o valor do quilo, né, o valor do litro, o custo por unidade. Eu tenho o rendimento, como eu falei, e aqui eu tenho um novo valor, que é o valor real, que eu chamo de custo real por unidade. Tá? Pode ser isso, pode ser outro nome, mas ou custo depois do rendimento, o que nome que for. E por último, uma vez que eu tenha o custo do quilo daquela minha cebola, eu tenho rendimento, vamos chutar 100%, então meu custo real, em teoria, é o mesmo. Né? Não, eu estou fazendo uma ficha técnica de planejamento. E aí eu tenho que calcular que meu custo real por unidade mudou, então qual é o meu custo real por quantidade? Já o custo por quantidade, né? Pode ser, tanto faz o nome aqui. Simplificar, que é basicamente o valor por quilo multiplicado pela quantidade que eu estou trabalhando. Eu vou demonstrar todas as formuletas aqui, né, na prática. E o último item que eu considero muito importante para tomar decisão de precificação é a participação. A participação, nesse caso, é uma participação de custo, tá? A gente está falando de ficha técnica gerencial. Vou até especificar melhor aqui, ó, gerencial base. Porque assim, essa participação em porcentagem vai nos dizer quem é o elemento, quem é o item que está contribuindo com maior custo naquela ficha técnica. Uma vez que eu sei isso, eu posso tomar duas ações. Ou eu melhoro minha compra com o fornecedor para que tanto melhorar significa baixar o preço ou aumentar o volume para baixar o preço. Então meu custo por unidade vai baixar, naturalmente meu custo real por unidade vai baixar e a participação vai baixar. Ou eu diminuo a quantidade daquele item na receita, que também vai fazer com que o custo real por quantidade baixe e a participação dele baixe. Quaisquer dessas opções vai funcionar como gestão de ficha técnica. Aqui não vou falar em formatação, né? Beleza, mais simplão. Então vamos montar as fórmulas. Primeiro com um exemplo para simplificar. Vamos falar que a gente vai fazer um arroz. Bom, já que a gente vai fazer um arroz, então é melhor escrever aqui em cima o que a gente vai fazer. Então essa é a minha ficha técnica de arroz branco cozido. Certo? Então eu preciso, é importante escrever não é só arroz branco, mas né, cozido. Ele não é grelhado, ele não é assado, ele é cozido. E para pessoas mais avançadas, depois pode especificar que tipo de cozimento, quais são os utensílios utilizados e tudo mais, mas basicamente o gerenciamento financeiro, gerenciamento, ficha técnica gerencial, isso não me importa, eu só quero saber os itens que compõem para a precificação. Então eu vou usar um arroz branco, sei lá, vou chamar de polido, ou, não, polido não, perdão, agulhinha, tá? Então, aí, já começou a dar embananar aqui a coluna. Então, para resolver isso, eu vou trazer aqui para o dobro do espaço original, só para ficar bonitinho, tá? A quantidade desse arroz, bom, eu quero fazer 200, vou usar 200 gramas de arroz, tá? Então, como padrão, você poderia escrever 200 assim, mas como padrão de ficha técnica, tudo fica melhor se você usar as unidades inteiras, né? Já porque em unidade eu vou considerar quilo, então eu não quero que seja 200 quilos. Como eu escrevo? Eu escrevo 0,2. Na verdade, aqui está escrito 200 gramas, mas para ficar melhor na ficha técnica, eu sempre adiciono 3 casas depois da vírgula, que assim 1 grama é especificada visualmente. Então 1 grama seria 0,001, tá? Se quisesse fazer.
Aqui então eu estou fazendo 200 gramas e o meu custo de um arroz, vamos fazer o que eu geralmente faço. Vamos no pior lugar para você comprar um arroz para o seu comércio, Pão de Açúcar. Então vamos lá no Pão de Açúcar. Aqui eu vou abrir Pão de Açúcar aqui. E eu vou ver o preço do produto. Às vezes não tá fácil de identificar o preço na unidade que eu estou especificando, que é o quilo. Então a gente vai ter que usar uma manhota aí para identificar esse preço. Esperar aqui minha internet liberar, né? Beleza, arroz branco, vamos ver. Ele já deve sugerir alguns preços aqui, vamos ver. Bora, internet. Arroz e branco. O computador está com muita coisa aqui. Tem que diminuir. Olha lá, beleza. Qualitá, orgânico, não quero orgânico, quero. Vamos pegar esse aqui, vai, da Qualitá. 25,90, 5 quilos. Tá, eu não quero 5 quilos, então eu quero 1 quilo. Então é muito fácil, vou pegar o valor, ponto 99, 25,99. Vou até fazer aqui na planilha para mostrar o exemplo. Né? Então eu tenho 25,99 e aqui 5 quilos. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, quilo, preço. E o outro é quanto? 9,98 1 quilo. Não precisa ser gênio para identificar, né, que esse é o preço de 1 quilo, mas eu vou fazer a conta que todos temos que fazer quando vamos precificar a partir de uma referência de preço, né, de cotação. Vou pegar o valor total, dividir pela unidade. Eu vou chegar no preço por quilo. Então aqui seria o custo por unidade, que a unidade é quilo. E ele até sugeriu a fórmula, né? Então beleza, eu já vou trazer para baixo. O que eu fiz, eu copiei e colei aqui embaixo, né? Se você olhar, é a mesma fórmula, J7 por K7, J7 por K7, beleza. Então aqui me mostra duas coisas, olha que legal. O preço da Qualitá em saco de 5 quilos, o custo por quilo é 5,20, vai, vamos arredondar. E os preços no outro, tudo bem que o outro é orgânico, né? É um outro produto. Né? Não podemos simplesmente, orgânico aqui, ó. Beleza, ele está mais caro. Não é comparável. Vamos dar um buscar geral aqui, vamos ver as opções. Não é comparável porque não é o mesmo produto, não é o mesmo estilo, tipo, né? Mas é importante saber fazer isso. Cadê o arroz? E aí, garoto? Aonde está? Beleza, tá, quando tá pensando, a gente já tem uma referência. Vou colocar aqui, ó, 5,20, tá? Como o preço de custo. Mesma coisa, eu quero custo com duas casas, né? Afinal é preço. Depois eu vou ajustar tudo, formatação, ficar bonitinho, tá? Mas por enquanto é isso. Rendimento. Isso é importante. Vamos ver só se voltou. Beleza, aqui tem mais um, ó. Qualitá agulhinha, tipo 1, pacote 1 kg, 4,49. Agora me pergunto por que aquele era tão mais caro, né? Não reparei. Beleza, então vamos colocar 4,49 como uma outra opção. 4,49 e o valor e a quantidade é dele, copio em cima, coloco 4,49. Melhorou. Olha aqui, ó, já tem 50, 10%, mais de 10% de diferença. Então, beleza, vamos colocar aqui 4,49. Você fala, pô, mas você vai pegar o preço mais barato sempre? Não, não. Como eu estou fazendo uma formação de preço planejamento, eu posso pegar um valor médio, eu posso chutar o balde e pegar o valor mais caro para eu ter uma referência de preço, né? Beleza, vamos lá. Rendimento. Bom, aqui já é um pouco mais chato. O rendimento, vamos considerar assim, para quem não tem experiência com alimentação, vai ser um pouco difícil preencher isso aqui. É bom ter um pouco de noção de o que acontece quando você vai trabalhar um ingrediente. Se eu pego um ingrediente cru, arroz branco, agulhinha, e levo ele para cozinhar,
E qual é o rendimento dele ao final daquele processo, né? Abri o saco, usei, o que acontece depois? Se você pesar os 200 gramas originais e pesar o resultado final, não vai ter o mesmo rendimento. Por quê? Porque tem, no caso de grãos, né, é, grãos e cereais, né, cereais, um tipo de grão, eu vou ter a água, vamos dizer assim, filtrada, sendo adicionada. Não é um fator que eu vou considerar aqui, vou colocar 400 gramas ou 400 ml, nesse caso é a mesma coisa, tá? Então eu vou colocar só em quilo, opa, vou colocar em quilo só para facilitar a visualização padronizada, mas em água o peso é o mesmo que o volume, só a água, essa é a referência. E o custo da água eu não vou colocar aqui, vou colocar. Você paga a água, obviamente, mas nesse caso eu não vou considerar, então eu vou colocar zero. Tá? E por conta da água, obviamente o grão não sai do mesmo peso que entrou. E eu também não manipulei o grão antes de começar a trabalhar. Ele entrou do jeito que estava. Então o rendimento dele, aparentemente você fala, é 100%. Não, não é 100%. Ele é mais. Ele vai provavelmente ficar entre 200 e 250%. Eu vou colocar o menor valor, que é 200. Você fala, pô, 200? Significa que eu coloquei um peso dele, de custo, e ele sai com um valor muito melhor. Por quê? Não foi mágica, foi por causa da água. E a água eu não vou precificar aqui nessa ficha técnica agora, porque tem discussões sobre isso, mas nesse caso não vou colocar porque ela entra num outro custo no geral. Então, para esse produto eu não vou precificar. E aqui eu tenho que imaginar que por conta disso, o preço real do meu arroz cozido ao final vai ser diferente, tá? Então isso é muito importante. Só que como o rendimento é feito em porcentagem, 200 aqui não significa nada. Eu teria que apertar o porcentagem. E olha o que acontece. Ele vai ficar essas coisas horríveis. Então eu tenho que reescrever, tá? 200. Agora dá certinho. Beleza? Bom, o custo real por unidade, então já não é mais 4,49. Se eu tenho um rendimento de 200%, a minha receita ela vai ser precificada de uma forma diferenciada. Eu tenho que considerar que o meu custo para fazer a conta na quantidade que eu estou usando é diferente. Então eu tenho que pegar o valor que me custa dividir pelo preço do rendimento. E aí, vou deixar zero aqui só porque não vai acontecer nada. E aqui sim eu tenho o 2,45 de arroz, o custo do arroz. Tá? Então, eu vou explicar isso com um outro ingrediente aqui que você vai ver que vai ser o inverso, vão ver que vai dar diferente. Então parece estranho, nossa, me baixou o preço, cara. Porque no final eu tenho um maior volume, então o que eu paguei de 4,49 para 200 gramas, no final se eu for considerar 200 gramas, eu já não tenho mais 200 gramas, eu vou ter 400 gramas, eu vou ter mais 400 gramas. Então meu custo por quantidade vai ser diferenciado. E por conta disso, aqui eu também só quero duas casas, depois eu vou ajustar bonitinho. Mas enfim, aqui o meu custo real vai ser a meu preço que eu estou pagando para aquele rendimento vezes a quantidade que eu estou usando naquele ingrediente na receita. Feito isso, eu tenho aqui novamente um valor, tá? Que eu vou ajustar para duas casas. Daqui a pouco eu trabalho na participação, porque não dá ainda para fazer. Bom, água filtrada, arroz, eu vou colocar, o que mais que a gente usa no arroz branco? A cebola branca. E posso colocar cebola branca, tá? Nessa cebola branca eu vou usar, sei lá, 20 gramas, 30 gramas, depende de como você faz o arroz. Eu vou especificar bem simples, 30 gramas. Lembrando que 30 gramas vai escrever 0 assim, 0,30 e quilo. O custo da cebola, bom, vamos ver quanto é o custo do quilo. Vamos lá, cebola. Cebola picada não, cebola a granel, esta aqui, ó. 2,39, 500 gramas. Atenção a isso aqui, ó. 500 gramas, 2,39. Aí você fala, putz, como é que eu faço essa conta? Então vamos usar a formuleta aqui para nos ajudar.
Então, eu tenho 2,39, certo? É isso, né? 2,39. 2,39 por 500 gramas. Como escreve 500 gramas? 0,5, tá? Porque eu estou falando de quilo. E aí eu tenho o meu preço por quilo, 4,78. Qual foi a mágica? Eu dividi o valor dividido pela unidade. Então, sempre quando fizer isso, você vai obter o preço por unidade, por quilo, por litro, né? Então, basicamente, é essa conta que tem que fazer para todo mundo que... aqueles caras que colocam uma embalagem muito louca, né? 498, assim, bem impossível de fazer conta de cabeça. Então, aí usa isso, você divide um pelo outro, o 2,39 por 498 gramas, né? Se nesse caso está escrito 0,498, e aí vai dar o preço de 4,79. A gente não está falando disso, a gente está falando de 500 gramas, dá 4,78. 4,78 é o meu preço por quilo, por unidade, que é quilo. O rendimento de uma cebola. Bom, nessa cebola eu vou perder uma tampinha, vou perder aqueles pelinhos, né, a casca e tal, eu vou usar ela sem só picadinha. Então eu vou desprezar toda essa parte fazendo a limpeza da cebola. Eu vou chutar aqui que você fez uma boa limpeza, não tem tanta pele e tal, só perdeu 10% do peso. Já que a gente está comprando em peso, teria que tirar essa casca, pesar antes e depois para saber quanto realmente vou conseguir aproveitar. Então meu rendimento, se eu perco 10, o rendimento é de 90%. Novamente, eu vou ter que escrever, eu já escrevi aqui direto, tá? Só para ficar mais fácil, 0,9, mesma coisa que escrever 90,00, se tivesse já formatado bonitinho. Bom, aqui, vou usar 100% aqui, esqueci de deixar a escritura ficar igual. Então, 90% de rendimento. Aqui é a mesma coisa, eu vou dividir o preço da unidade pelo rendimento, porque agora não me custa mais 4,78, me custa mais, porque eu joguei uma parte fora, né? Perdi. No outro caso do arroz eu ganhei, nesse caso eu perdi. Então, se eu copiar a fórmula de cima para baixo, ela vai me trazer que D5 divide por E5, D5 divide por E5, então eu tenho 5,31 por quilo. Daquela cebola que foi limpa, aquele bloquinho, aquela redondinho, né, branco, sem a casca, eu agora tenho um novo custo, 5,31. Para cada uso da parte dela, o custo agora é 5,31. Por isso, novamente, se eu multiplicar o custo dela real pelo meu uso, eu vou ter 16 centavos de cebola em custo sendo usados nessa receita. Bom, ainda falta um item aqui, né, gente? Que é alho, cebola. Vamos quer colocar alho? Eu ia simplificar colocando já o sal, né? Então vamos colocar alho roxo para ficar mais intenso aqui. E depois sal na nossa receita. Vamos voltar lá e vamos fazer a conta do alho. Cadê o alho? Alho. Alho a granel. Não, esse é o branco, hein? Vamos ver se tem o roxo. Se não tiver, tem. 28,59, 500 gramas. Vamos fazer uma comparação. 28,59, 500 gramas. 28,59, 500 gramas me dá R$ 57,00 o quilo do alho roxo. E o outro alho, quanto que estava? R$ 3,99, 100 gramas. Então, lá, 3,99,1, que é 100 gramas. Aqui lembrando, tudo 3 casas depois da vírgula, tá? Aí. Então, R$ 39,90 contra... Opa, R$ 39,90 contra 57,18. Você fala, olha a decisão técnica aqui. Se uma receita exige alho roxo, não adianta precificar com alho branco, certo? Então vamos lá. Vamos colocar o preço do que eu quero de alho. Eu vou usar só 10 gramas de alho, 0,10. Ok. Deixa eu já ajustar aqui esses dois para 3 casas. Aí. Quilo. Aqui quanto custa? 57,18. Bom, esse alho eu perco a casquinha, perco, né, o fundinho às vezes, depende como você usa. Se você esmaga o alho como inteiro e joga na receita é uma coisa, se você pica, tira tudo, só usa a parte de dentro mesmo dele, vai ter outro rendimento. Então eu vou especular que você está usando os mesmos 90% de rendimento para o alho roxo.
e a formação do preço, do custo real desse item segue a mesma lógica, então eu vou multiplicar, vou dividir o 57,18, que é o custo de compra, pelo rendimento daquela receita, naquela aplicação de R$ 63. Aumentou, porque perdi uma banda, né? Perdi um tanto do alho. E mesma coisa, agora eu faço a conta da quantidade aplicada. Eu vou multiplicar o custo real de quanto eu estou pagando naquele produto vezes ao quanto eu preciso dele na receita. Mesma coisa, segue 64 centavos. E o sal, para finalizar, eu vou usar 2 gramas de sal. Então, sal, 2 gramas. Quanto custa o sal, gente? Sal, deve estar 1 e pouco, né? 1,50. Aqui, ó. Então, 9, esse é light, muito caro, ó. Light não quero. Sal marinho. Sal marinho, sal marinho, sal moído iodado mais Vita. Mano, esse aqui tá mais caro, 6,79. Vamos pegar outro sal, gente. Não, sal basicão. Basique. Sal. Cadê o sal comum? Se bobear nem mostra aqui, né? O que é que você paga mais caro? Bem, aqui uma referência na hora que mostrar, na hora que você for fazer de fato a compra, uma cotação com o fornecedor food service, aí o preço vai ser outro. Então, não é para se estabanar aqui, mas ó, não tem. Então, vamos pegar o sal que tem aqui. Olha esse aqui, olha essa precificação que louca. Vamos pegar esse sal aqui, ó, R$ 176,40 por 6,7 kg. Então, é 176,40 por 6,70, 6,7 kg. Olha que crazy esse custo de sal por quilo, R$ 26. Eu nem vou perguntar que sal é esse, porque só de ver o preço já tá caro. Esse aqui é 6,79 por 1 quilo, então esse tá fácil. Caro também. Tudo bem. Está educativo aqui, né? Não vamos fazer a compra de verdade. Se fosse comprar seria outro preço. Bom, sal, então 6,79. Fechou. Estou com precificação aqui de como eu compro. Sal. Bom, sal. Como é que eu uso o sal? Em teoria eu poderia colocar que sal eu estou colocando, eu tenho 100%, né? 100% de aproveitamento, já que eu pego o sal e não desperdiço nada. Se eu for crica, eu vou colocar que tem um valor a menos aqui. Pode ser 99, 98, então eu não vou entrar nesse detalhe, eu vou colocar só 100% mesmo direto. Aí o valor, vamos dizer que eu não perco nada no sal, no saquinho, não perco nada na hora de usar, então tá, beleza. Fica aqui 60, vou pegar a mesma regra aqui de cima, de precificação, copiar, deu aqui o mesmo, e vou pegar o mesmo de precificação da quantidade, que eu estou usando 2 gramas, 2 gramas aqui, e está saindo, nesse caso ele já arredondou para 1 centavo. Deixa eu ver quanto dá mesmo. Dá um pouco mais de 1 centavo, ele jogou para baixo. Esse é um outro ponto também que eu posso sempre arredondar para cima, mas é uma outra análise mais avançada. Fechou, aqui nós temos nossa composição básica de um arroz, né? Então eu vou chamar assim de total aqui embaixo. E vou fazer o quê? Vou somar isso aqui tudo, né? Então vamos lá. Eu quero somar quanto que vai dar minha receita. Eu vou colocar soma, né, que é a regra. Ó lá, o Google já entendeu o que eu quero fazer e vou só dar um Enter. Não tem muito segredo, ele já me mostra a range, né? Como chama isso aqui? Alcance, não, os itens, né, que fazem parte dessa soma. E aqui vai. A soma deu 1,26. Maravilha. Esse arroz branco cozido, na porção de 200 gramas de entrada, deu 1,26. Eu posso especificar aqui que o meu rendimento considerando que vai dobrar, eu vou chutar aqui bem por cima, 400 gramas, tá? Então, poderia ser um pouco mais, dependendo de como é feito. 400 gramas, vai, para ficar redondinho. O rendimento é de 400 gramas.
E porção, poderia dizer que se minha porção é de qual é o tamanho da porção de uma pessoa? 100 gramas? Então eu vou, aí, baixo, aí. Eu vou dizer que a porção é de 100 gramas no prato, então, né? Então eu tenho quantidade de porções. Eu vou pegar e vou dizer que eu pego o total do meu rendimento, divido pela unidade da porção que eu estou querendo oferecer, né? Nesse caso, na porçãozinha no prato, um bagzinho, eu tenho 4 porções como resultado final. Eu gosto de deixar sempre com uma vírgula para ver se não tem nenhum arredondamento, e aí fica bonitão, olha lá, 4 unidades é meu rendimento. Tá? Isso aqui são informações de rendimento, é tudo uma coisa só. Você fala, pô, 4 o quê? Né? É quilo? Não, é unidade, porque eu dividi o quilo pelo quilo, né? Teoria matemática some tudo, então ficou 4 unidades inteiras. Bom, qual que é a análise que dá para tirar daqui? Aqui que entra a participação, olha que bonito. Então, eu vou, já que eu tenho meu custo final, eu vou agora começar a analisar e obter informações mais interessantes. A primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar a participação. Eu quero saber quanto que o arroz faz parte, contribui em preço para a receita final. Então eu vou pegar a parte e divido pelo todo, que é este aqui, 1,26. Como eu sei que vai chegar um número louco, eu aperto aqui, ó, porcentagem, e ele lindamente me mostra que o arroz é 35% em custo, muito importante, em custo, porque a gente está falando de ficha técnica gerencial, tá? Não é a ficha técnica de produção, onde eu vou querer saber a participação em peso, né? Dito isso, eu tenho aqui a participação do arroz, mas como que eu trago tudo para baixo? Eu vou ter que puxar essa fórmula aqui. Se eu puxar agora, vai dar errado. Olha só que louco. Por que vai dar errado? Porque eu não travei a divisão, né? Era G9, aí foi para G10, ali ó, G11, porque o Google não foi tão inteligente assim. Né? Na verdade, ele não sabe o que eu estou querendo fazer, então eu preciso indicar que a célula G9 ela está travada e por isso a gente coloca o cifrão tanto na linha quanto na coluna. E aí, uma vez feito isso, a célula vai ser atualizada e na hora que eu puxar, beleza, não há mais divisão por zero e fica tudo certinho. Aqui, ó, G5 por G9, G6 por G9, G7 por G9. Todo mundo dividiu por valor total e eu, se eu quiser, faço a mesma coisa, soma, olha só, e ele vai somar todo aquele grupo ali. E na hora que eu fizer, pode ser o G7, tá? Só para ficar igual o outro. 100%, é isso. Sempre, isso é muito importante bater para você saber que tudo que está somando aqui tem que dar 100%. 100% da receita em preço já foi analisado. Então, 35% representa o arroz, 12% a cebola e incríveis 50% o alho. Olha só, ele entrou com 10 gramas, ele representa 50% do preço. Isso aqui é o nosso indicador de gestão, tá? Para a gestão. Então, lembra que a gente colocou um alho aqui? O alho roxo, se não me engano, era esse, né? E o alho branco era esse aqui. Olha o que acontece se eu mudar para o alho branco. Não, putz, alho roxo muito louco, não quero. Vamos trocar para o branco, que era 57,18, agora vai ser 39,90. Então, atenção, fica vendo aqui a participação. Mudou muito, né? 40%. Ótimo. Significa que agora o preço do alho está menor em relação ao todo da receita. Obviamente as outras partes se equilibram, né, em participação e isso faz com que eu gerencie melhor. Olha só o preço final, 1,07. Lembra quanto era antes? Vou dar um Ctrl Z, 1,26. Então isso é muito importante para a gestão de ficha técnica. Bom, feito isso aqui, a única coisa que falta é dar uma garibada, né? Então eu posso pegar e colocar isso aqui em formatação centralizada. Por exemplo, é uma coisa que eu faço muito, né? Eu gosto de deixar um padrão de redimensionamento perto de 70, deixa eu ver se isso, ver se vai dar para esses dois primeiros aqui. Depois fica em 100 todos os outros, isso. Aqui eu vou
eu vou colocar custo real por unidade, aqui custo real por quantidade, participação, beleza, rendimento, aqui eu já vou bater toda as colunas como porcentagem, aqui eu já vou bater toda a coluna como número, aqui já está beleza, aqui vou bater toda a coluna, formatar como valor, mesma coisa aqui, ó, vou bater já como valor, e a participação também já vou bater aqui para ficar certinho, toda a coluna. Tenho aqui uma linha que eu posso deixar em negrito, isso aqui eu vou eliminar, não me interessa. E eu posso colocar aqui, essa aqui também, colocar como meu quantidade de porções, né? E aqui também posso deixar em negrito, gosto dessa aqui também em negrito, rendimento e unidades. E basicamente, e aqui faltou esse aqui também, isso. Se quiser deixar mais uma linhazinha, beleza, só para ficar, né, um pouquinho mais visível, vou passar para 12, bold. Aí, temos uma ficha técnica de, perdão, aqui não é a ficha técnica, aqui é arroz branco mesmo, o ficha técnica já está aqui em cima, que sai quando for fazer a impressão, já sai tudo legal. Tenho aqui meu preço, 100%, não tem embalagem, não tem nada. Mas se eu fosse cozinhar esse arroz, eu servia ele no prato, bem básico mesmo, é essa precificação da receita. E aí eu posso melhorar aqui, eu posso continuar as minhas análises. Então, se eu tenho uma porção de 4 unidades, eu posso descobrir que eu pego o meu valor total, divido pela quantidade de porções e eu vou obter o meu valor. Então, eu vou ter o meu preço de custo por porção. Né? Então, posso deixar até um pouco mais bonitinho assim, ó, quer ver? Aqui eu vou colocar aqui por quilo e aqui por porção, vou chamar assim, vai. Vai ficar bonito, mas tudo bem. Então, preço de custo por quilo, esse vem para cá. Vou fazer de novo. Então, de novo, porção igual ao preço total dividido pela quantidade. E eu vou ter meu preço, só ajustando porque estava com porcentagem, preço de R$27, meu preço de custo de cada 100 gramas de arroz. E se eu fosse considerar o quilo, vou pegar o meu valor de preço pelo rendimento e dividir pelo meu preço, pela minha quantidade de rendimento, 400. Então agora eu tenho 2,66 por quilo. Então, se eu fosse vender 1 quilo de arroz já cozido, vender não, né? Se eu fosse formar o preço, ele me custa 2,66. E se eu for saber quanto me custa a porçãozinha de 100 gramas, 27 centavos. Olha que interessante, ó, 27 centavos vezes 10, que seria, né? Aqui a porção, já dá para ver que é a mesma coisa. Então, tudo lindo e maravilhoso está funcionando aqui, matemática e também o entendimento visual, que é importante ter essa checada de olho, porque às vezes a gente fica naquela, né? Será que realmente está fazendo a conta certa? Então, aqui, claro que está fazendo a conta certa, tem os arredondamentos, né? Se a gente for ver aqui, ó, nesse aqui eu adicionei mais um zero, então ele está arredondando para cima, por isso que está diferente do por porção e do por quilo, mas tudo bem, a gente sempre dá essa flexibilidade em relação à precificação. Se meu preço de custo é 27 centavos pela porção, quanto eu vou cobrar a porção no prato? Bom, aí já entra um estudo mais específico sobre precificação de determinados ingredientes para determinados itens para a aplicação final, um prato, ou é uma marmita, ou é um congelado, o que for. Então eu não vou entrar nisso agora, era mais a ficha técnica que eu iria mostrar, mas resumindo, você vai ter que de alguma forma saber a porcentagem que você quer aplicar né, na formação de preço. Eu vou pegar um exemplo aqui, vou colocar aqui, esse item vai ter uma margem, custo de mercadoria vendida de no máximo 30%.
Então eu vou dividir por 30 e ele vai me trazer o valor de 89 centavos, que seria o preço que eu venderia com essa precificação que eu fiz. Mas você fala, puta, ninguém vende 89 centavos 100 gramas de arroz. Pois é. Então, isso é uma das análises. De repente, o pessoal vende a 5 reais, a 2 reais, a 1 real. Então, aí é outro estudo, mas é só para ter uma referência aqui. Tá? Então, custo da porção de 27 centavos, custo do quilo 2,66 e aqui está feita a ficha técnica gerencial modelo para basicamente mostrar o preço de custo daquela receita com suas porções, seu rendimento e toda a sua constituição, toda a estrutura, né, da formação de preço, considerando os rendimentos dos itens, né, dos ingredientes e também da participação financeira na receita. A gente pode trocar o ingrediente considerando uma participação, vamos dizer assim, muito alta e eu preciso melhorar o preço, então é aqui que eu vou trabalhar. Esse é um indicador e depois eu trabalho no todo. É isso aí, muito obrigado, até a próxima.